Vamos para mais um dia de aula? Vamos lá. E hoje nós vamos começar novamente com a língua portuguesa, ok? Hoje, quarta-feira, dia 17 de junho. Tudo bem. E nós vamos hoje continuar respondendo o nosso estudo do texto, né? Lembra que segunda-feira nós aprendemos sobre o texto em forma de quadrinhos e hoje nós vamos dar continuidade respondendo essas atividades. E abra o livro, por favor, na página 58. Nós vamos estar respondendo a partir da 7ª questão, na página 58, até a 9ª questão, da página 59. Ok? Já encontraram? Vamos dar continuidade ao nosso estudo do texto. E aqui a gente começa já falando sobre algumas coisas que apareceram lá na nossa história. Que existia uma frase que eu destaquei para vocês e nós vamos vê-la novamente hoje. E ela traz ali gírias. E o que são gírias? São palavras ou expressões utilizadas na linguagem informal. E essas gírias, elas se tornam uma característica de algum grupo de pessoas numa determinada localidade, tá certo? E a gente vai ler esse quadrinho que foi tirado lá do nosso texto e nós vamos encontrar esta frase que apresenta essa gíria. A gente viu que quando o menino maluquinho entrou no quarto do Juninho, ele falou essa frase aqui. Ele falou assim: caraca, que maneiro. Isso aqui é uma gíria, né? Porque não é assim o modo correto de se falar. Quando a gente está admirado, não é essa palavra caraca, mas tem muita gente que utiliza. Então, se torna uma gíria, porque não é uma linguagem convencional. Não é a linguagem adequada, né? Não é a palavra certa a falar. Mas tem muita gente que faz uso dela. Então, baseado nesta frase, você agora vai responder o que está aqui, ó. Em que situação você, se quisesse usar essa frase, poderia usar essa frase? Né? O menino maluquinho usou quando entrou ali no quarto do Juninho e viu aquelas coleções, né? Então, ele se admirou tanto que ele falou, caraca, que maneiro. Né? Então, na sua realidade, na sua vida, para você, em que momento você também poderia fazer uso dessa frase? Então, você vai dizer aqui para mim, ó, nessas duas linhas abaixo, em que situação? Quando você vê alguma coisa, quando você chegar na casa de alguém, quando se encontrar com algo muito bonito, eu não sei. Pense aí e responda para mim. Em que situação você poderia dizer, caraca, que maneiro? Ok? Depois de respondida, nós vamos aí para a pergunta número 8. E agora você vai precisar da ajuda da sua mamãe. Certo? Então, pergunto para ela quais eram as gírias que costumavam ser usadas na época quando ela era criança, né? Quando ela era mais nova. Então, você vai escrever aqui, e no quadro tem, pelo menos para você escrever 3, que gírias eram usadas e o que significa essas gírias, certo? E aqui abaixo, ó, o nosso livro trouxe até alguns exemplos. Por exemplo, a gíria. A palavra mina significa menina, e essa gíria é muito usada onde? Em São Paulo. Aperreado. Essa palavra significa impaciente. E ela é muito usada no estado do Ceará. Toró é uma gíria. Essa palavra não existe. E toró significa chuva forte. E essa expressão é muito usada no estado de Manaus. E, por fim, nós temos a palavra cheiro, que significa beijo. Quando alguém diz assim, me dá um cheiro, está pedindo, na verdade, um beijo. E essa gíria é muito usada no estado do Pernambuco. Certo? Então, aqui o livro trouxe alguns exemplos. E você, para responder aqui a questão 8,
Você vai precisar da ajuda da sua mãe para ela dizer quais eram as gírias, as pronúncias utilizadas no tempo dela, quando elas eram mais jovens. E não esqueçam de escrever o que essas gírias significam, né? E agora, na questão 9, você vai reescrever essas frases, substituindo pela gíria destacada, né? Pelo que significa essa gíria, né? Na letra A diz assim: venha aqui me dar um cheiro. Então, você vai escrever: venha aqui me dar um beijo. Cheiro, em Pernambuco, significa beijo. Na letra B, desde ontem cai esse toró. Como é que ficaria essa frase? Como é que fica, na verdade? Desde ontem cai essa chuva forte. Lembre que toró significa chuva forte. E você vai precisar mudar essa palavra esse para essa. Não esqueçam. Que fica assim: desde ontem cai essa chuva forte. E por fim, na letra C, a última frase diz: João está aperreado para saber o resultado da prova. Então, João está o quê? Impaciente para saber o resultado da prova. Você vai reescrever a frase trocando a gíria pela palavra que ela significa. Deu para entender? Essa é a nossa tarefa e eu fico esperando para fazer a correção.